Boa tarde a todos. Hoje inicia-se o livro de Josué, no qual nós vamos fazer um esboço, né, sobre esse livro. E eu quero aqui, desde já, aproveitar, fazer um preâmbulo da introdução do livro de Josué. O livro de Josué, como todos nós sabemos, é a continuação do Pentateuco, né? Relata a travessia do Jordão por Israel, depois da morte de Moisés, né? Para a entrada de Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos, sob a liderança de Josué, né? Sabemos também que o livro ele vai abranger 25 a 30 anos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, né, como podemos comprovar no capítulo 21, versículo 43 do livro. O livro de Josué recebe o nome de seu personagem principal e que se destaca como um líder escolhido por Deus, né, no qual, antes da morte de Moisés, Deus já tinha escolhido a Josué, né? Então, Josué vai dar continuidade a uma obra que foi iniciada por Moisés. Sabemos que Josué ele viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito, testemunhou as 10 pragas que Deus tinha enviado ao Egito, ele serviu a Moisés como um comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois da saída do Egito. Somente ele acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava uma intensa devoção e amor a Deus e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período, né, como podemos comprovar em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Era um homem que se deleitava na santa presença de Deus e, por certo, ele aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e seu guia de confiança. A respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo em Cádiz Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã, né, juntamente com Caleb. Muitos anos depois, muitos anos antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, de visão, de coragem, de lealdade, obediência, né, um homem de oração, de dedicação a Deus e a sua palavra. E quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em que há o Espírito, como assim é descrito no livro de Números, capítulo 27, versículo 18. A tradição judaica, ou seja, o Talmud, atribui a Josué a autoria literária do livro. 2 vezes o livro vai mencionar o ato de escrever em conexão com Josué, né? No capítulo 18, versículo 9, e no capítulo 24, versículo 26. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista, né? Como na questão de Raabe, que ainda vivia quando o autor escrevia, e algumas partes do livro acrescentadas depois da morte de Josué foram talvez escritas por um dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué, né? Josué morreu cerca do ano 1375 a.C., aos 110 anos de idade, né, como está descrito no capítulo 24, versículo 29. O propósito desse livro foi um registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã. As vitórias da conquista aparecem como os atos libertadores da parte de Deus, pró-Israel sobre uma decadente cultura cananeia, né? A violência neste livro deve ser enquadrada nesta perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou essa terra. Daí a ordem de Deus de exterminar a todos os cananeus. Uma visão panorâmica diz que Josué ele começa onde Deuteronômio termina. Israel estava acampado nas planícies de Moabe, diretamente ao leste de Jericó e o Rio Jordão. O livro se divide-se em 3 seções, né? Descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar em Canaã, a sua travessia do Jordão, suas primeiras atividades na terra,
consoante ao concerto. Deus prometeu a Josué o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Isso já está descrito no capítulo 1, versículo 3, e temos também que enfatizar que Deus, ele já diz a Josué uma palavra de encorajamento, uma palavra muito forte, né? E que serve também de exemplo para todos nós, quando no versículo 6 do capítulo 1 ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, nós devemos ter em mente isso. E para ressaltar ou enfatizar algo mais, o versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Observe que a questão aqui toda é obedecer a Deus. Que Deus assim vos abençoe e logo mais teremos a mensagem sobre o livro de Josué. Deus abençoe a todos.